Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar falando de economia, aliás, com uma boa notícia. Isso porque a taxa de desemprego caiu no segundo trimestre e atinge 8 milhões e 600 mil. Segundo o IBGE, esse é o menor percentual para o período em 9 anos. O desemprego no Brasil manteve a recente trajetória de queda e atingiu 8% da população no segundo trimestre deste ano. São 785 mil pessoas a menos no contingente de desocupados, comparado com o último trimestre do ano passado. O levantamento feito pelo IBGE revelou que esse é o menor patamar para o período desde 2014, quando a taxa era de 6,9%. Apesar da baixa, o percentual de desocupados em território nacional ainda equivale a 8 milhões e 600 mil pessoas ainda fora da força de trabalho. O número corresponde a uma queda de 8,3% no volume de desempregados em relação ao trimestre encerrado em março e de 14,2% se comparado ao mesmo período do ano passado. Já o volume de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 900 mil, um aumento de 1,1% na comparação trimestral e de 0,7% na anual. O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado chegou a 36 milhões e 800 mil, número que corresponde a um aumento de quase 1 milhão de novos trabalhadores formais na comparação anual. Já a taxa de informalidade foi de 39,2% no segundo trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, o emprego sem carteira assinada tinha taxa de 40%. Na categoria dos trabalhadores por conta própria, formada por 25 milhões e 200 mil pessoas, foi registrada uma redução de 491 mil pessoas em relação ao mesmo período do ano passado. Olha só, o preço do diesel caiu, enquanto o da gasolina subiu nos primeiros 7 meses deste ano. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. De janeiro a julho deste ano, o preço do diesel já recuou R$ 1,39 por litro. Já o valor da gasolina ficou 63 centavos mais caro no período. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o preço médio do litro do diesel S10 acumula queda de 22% no ano, enquanto o da gasolina registra aumento de 13%. O litro do diesel fechou o ano passado valendo R$ 6,38 nos postos. Entre os dias 16 e 22 de julho, o combustível ficou pela primeira vez abaixo de R$ 5,00 desde setembro de 2021 e atingiu R$ 4,99. Já a gasolina passou de R$ 4,96 na última semana de dezembro de 2022 para R$ 5,59 neste mês. Mas a Petrobras afirmou que, apesar dos aumentos na bomba, nas refinarias os preços dos combustíveis vendidos para as distribuidoras diminuíram em 2023. Foram anunciadas reduções em março, maio e junho. E segundo a estatal, de 31 de dezembro de 2022 até 18 de julho de 2023, o diesel caiu 32,7% e a gasolina 18,2%. A alta da gasolina reflete a volta integral da cobrança dos impostos federais PIS/COFINS sobre o produto em março e em junho, além da mudança com a cobrança única do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nos estados. Mas essas alterações também afetaram o etanol, que registrou queda de 2,5% nos primeiros meses do ano. E ainda falando de economia, a inflação do aluguel mantém trajetória de queda e os contratos que vencem em agosto não vão ter aumento. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM está no menor patamar em 33 anos.
Os contratos de aluguel atrelados ao Índice Geral de Preços Mercado, com vencimento no mês de agosto, não vão ter alta neste ano. Isso porque, em julho, mais uma vez o indicador seguiu negativo pelo quarto mês seguido. Somente no mês de julho, a inflação do aluguel recuou 0,72%. O resultado representou uma desaceleração na queda em comparação com o índice negativo, apurado em junho. O índice acumula taxa negativa de 5,15% no ano. E no mesmo mês do ano passado, o índice havia subido 0,21% e acumulava alta de 10,08% em 12 meses. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o indicador responsável pelo reajuste da maioria das locações no Brasil acumula queda de 7,72% nos últimos 12 meses, finalizados em julho. Esse é o menor patamar da história do índice, apurado desde maio de 1990. O percentual conferido em julho normalmente é repassado às locações com aniversário de vencimento no próximo mês. Mas como o indicador ficou negativo, a maior parte dos contratos deve manter o valor pago atualmente. A sequência de 4 baixas seguidas no IGPM acumulado não acontecia na economia nacional desde fevereiro de 2018, quando a taxa ficou negativa por 10 meses. E olha só que notícia boa. Uma vacina contra o câncer de pele mais letal entrou na terceira e última fase de teste. O tratamento reduziu o risco de recorrência ou morte pela doença em 44% em pacientes com melanoma. Segundo as farmacêuticas Moderna e MSD, o tratamento inclui uma nova vacina e um medicamento já utilizado contra a doença. Serão recrutadas aproximadamente 1.089 pessoas maiores de 18 anos em cerca de 25 países para os testes. As primeiras inscrições já começaram na Austrália. A pesquisa deve levar mais de um ano para ser concluída. A vacina experimental utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, a mesma usada em alguns imunizantes contra a Covid, e será individualizada, produzida com base na sequência genética do tumor de cada paciente. A ideia de associar com a imunoterapia é estimular o sistema imunológico a atacar os tumores. Dados de um estudo intermediário em 157 pacientes indicaram que a combinação da vacina com a imunoterapia Keytruda reduziu o risco de recorrência ou morte em 44% em pacientes com melanoma, quando comparado com a utilização apenas de Keytruda. A Moderna e a MSD informaram que planejam expandir o programa para outros tipos de câncer, incluindo o de pulmão. E amanhã é dia de Copa do Mundo. A seleção brasileira entra em campo bem cedo, às 7 horas da manhã, horário aqui do Brasil, para enfrentar a França pela segunda rodada do Grupo F. E uma vitória garante a classificação das brasileiras para a próxima fase. O Brasil lidera o Grupo F na competição com 3 pontos. Na primeira rodada do Mundial, a seleção venceu o Panamá por 4-0. Já a França, quinta colocada no ranking mundial, não teve o começo esperado. Na partida contra a Jamaica, as europeias empataram por 0-0 na Nova Zelândia. Caso vença as francesas, o Brasil pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. Para isso, precisa vencer a França e torcer para o Panamá não derrotar a Jamaica no outro jogo da rodada. Brasileiras e francesas já se enfrentaram 11 vezes em duelos oficiais e amistosos. As europeias venceram 6 vezes e conseguiram ainda 5 empates. O Mundial Feminino de 2023 é disputado na Austrália e na Nova Zelândia. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!